Fala galera de esporte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui mais uma vez com meu avô e vamos analisar o título do Corinthians, o Corinthians que venceu por 2-1 sobre o Vasco na final da Copa do Brasil e foi campeão mais uma vez da Copa do Brasil. E bom, vô, o que você achou desse Corinthians 2, Vasco 1 pela Copa que culminou no título do Timão na Copa do Brasil? Primeiramente quero falar da satisfação, né, depois de muito tempo, de estar aqui com meu neto e desejar a todos, saudar a todos os teus seguidores também, né, e que tenham um final de ano feliz. Quanto ao futebol, a gente sabe que esse ano, né, no mundo do futebol brasileiro, houveram muitas, vamos dizer assim, alegrias e outras tristezas, muitas decepções e outros felizes. Mas quanto ao jogo de hoje, a gente quer parabenizar os dois, o Vasco e o Corinthians, que lutaram, chegaram até a final com muito mérito, com muita garra, e alguém tinha que ganhar, né? E hoje aconteceu que o Corinthians sagrou-se campeão da Copa do Brasil. Nossos parabéns a todos os seus torcedores, que foi tanto a torcida do Vasco quanto a torcida do Santos compareceram em massa, né? No Maracanã, e foi um espetáculo muito bom. Tanto a torcida do Corinthians quanto a do Vasco compareceram e cantaram e incentivaram até o final. As duas torcidas estão de parabéns pelo que fizeram nesta Copa do Brasil. E sobre o jogo, foi um jogo foi um jogo decidido nos detalhes, um jogo muito equilibrado, onde tanto o Vasco quanto o Corinthians poderiam ter ganho, mas venceu a equipe do Corinthians, que na minha visão foi melhor do que do Vasco. A equipe do Corinthians acertou mais, né? Teve mais sorte. O Vasco errou mais, né? Na ânsia também, né? Uma bola lá na frente, no meio de campo, perdida, e acabou sendo o segundo gol, acontecendo o segundo gol do Corinthians. Mas o Vasco também lutou, foi para cima, aguerrido, mas o futebol é uma caixinha de surpresa, e a gente, lógico, alguém, como eu disse, tem que ganhar, e ganhou o Corinthians, que errou menos. Sim, foi uma infelicidade que aconteceu lá no meio do campo, porque toda final acontece lances infelizes, e dessa vez infelizmente aconteceu pelo lado do Vasco. Tem tanto o Vasco como o Corinthians, a gente está comentando antes, que esses jogadores do Corinthians ali, o Mendes e o Yuri Alberto, eles são velozes, né? E o Vasco também tem o Ryan, tem o Coutinho, que é um grande lançador, a gente sabe disso, e aquele jovem, né, que joga muito bem. Então também são jogadores, né, que inspiram confiança do treinador, e estão aí, a gente espera deles que futuramente sejam, né, seleção brasileira. Isso. Tanto o Vasco quanto o Corinthians tem jogadores que têm muito potencial para irem para a seleção brasileira nas próximas, ou até nessa Copa do Mundo, quem sabe. Justamente, a gente viu, só querendo falar um pouquinho da satisfação também, do Santos não ter caído, né? Quem estava no final teve muitas emoções, e o Santos continuou, né? E a gente, lógico, o Paraná, com 2 representantes na Série A, também foi uma surpresa, né? Que eles saíram para a Série B e os dois se classificaram, e bem classificados. Né? Sim, e o Paraná merecia ter 2 representantes e acabaram conseguindo esses 2 representantes na Série A. Bom, o Corinthians ao todo na Copa do Brasil fez uma excepcional campanha, uma irretocável campanha. O Dorival Júnior, desde que chegou, substituindo o Ramon Dias, ele mexeu com esse grupo do Corinthians e ele botou na cabeça deles: o Corinthians esse ano tem que ser vencedor, e não é à toa que conseguiu ser vencedor mais uma vez. Parabéns, né, a esses 2 grandes clubes que chegaram à final da Copa do Brasil, que a gente sabe que não é fácil. A Copa do Brasil não é fácil, é completamente diferente de uma Série A, de uma Série B, etc. e tal, de outros campeonatos.
Sim. Mas, então, méritos a eles. Sim, e parabéns também aos dois comandantes, o Diniz e ao Dorival. São dois excepcionais treinadores do nosso futebol brasileiro. E eu tenho certeza que estão comandando o Corinthians e Vasco. Corinthians e Vasco não poderiam ter melhores comandantes nos seus respectivos clubes. Então é isso, galera de esporte. Se inscreva no canal. O canal do esporte. Deus abençoe a todos. Amém.